Olá, eu sou Elisa Carvalho, sou fonoaudióloga, consultora especialista em aleitamento materno e em materno-infantil. E estou aqui hoje para contar a história da Flávia e da Maria Clara. Então, vamos ver? Vamos lá? Flávia, por favor, se apresente e conte pra gente. Olá, eu sou a Flávia, sou formada em nutrição, mãe da Maria Clara e vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história, desde a gestação, né, e até agora, como que vem sendo essa fase de maternidade, né? A Maria Clara, como foi? Vocês esperaram o momento, aconteceu, foi tudo planejadinho? Como foi? A Maria foi muito esperada, muito planejada também. Eu sempre quis ser mãe, né? E meu esposo também sempre quis ser pai. Então a gente se casou e sempre teve essa ideia que a gente iria engravidar em algum momento. E quando a gente decidiu que eu ia parar de tomar contraceptivo, eu achei que ia demorar um pouquinho, né, pra ela vir. Então assim, ela foi planejada, mas a gente não achou que vinha tão rápido. Então depois de 2 meses a gente engravidou e a Maria Clara foi concebida. E aí, e como foi? Como foi a gestação? Foi uma gestação que você procurou apoio, não procurou apoio? Você foi deixando rolar? Foi uma gestação que você se sentiu insegura? Foi uma gestação que você não se sentiu insegura? Como foi? Conta pra gente a sua história. Foi uma gestação muito tranquila. Desde o início, né, eu sempre busquei me informar muito, né, pesquisar sobre, desde o início ao parto, a puerpério, enfim. Tive muito apoio de família, né, do meu esposo principalmente. E a gente teve, né, os contratempos que a gente tem durante a gravidez. Eu tive uma incompatibilidade sanguínea com o Wendel, né, com meu esposo. E nem isso me abalou, assim, a minha obstetra era muito tranquila e me passava muita tranquilidade. Então eu levei a gravidez muito bem, consegui me exercitar do início ao fim, consegui me cuidar, né? Porque o intuito era ter o parto normal, a gente sempre idealizou buscar o parto normal, né? E se precisasse, tudo bem com a cesárea, sem problema. E foi o que aconteceu. Fui me pesquisando, fui verificando o que era ocitocina, o que era raquidiana, que tipo de parto, via de parto que podia acontecer, os contratempos que poderiam acontecer. A gente pesquisa, né, Elisa? Sim. Mas na hora do vamos ver, bem diferente. E a amamentação, assim, inclusive até muitas amigas me falavam, Flávia, estuda bastante a amamentação, né? Se prepara, porque a gente não espera, né, como que vai ser. A gente se prepara pro parto. Do parto em diante a gente fica, e agora? O que eu faço? Mas eu te conheci gesta, né? Isso. Eu conheci o casal grávido. O casal grávido veio pro consultório, né? E lá nós tivemos alguns encontros onde eu gosto de separar os encontros com os casais em algumas etapas, onde eu vou falando desde o início da concepção, desde o início onde o casal tem que ter um diálogo, um casal tem que ter tudo muito concordado entre um e outro, né? Essas coisas todas. E foi interessante que eu consigo pelo menos, eu conseguia pelo menos dar uma orientação do que realmente se faz necessário para utilizar, porque o mercado tem de tudo, aí, né? Tem de tudo, ele quer vender. E foi muito tudo. importante porque foi desde o 6º mês, eu acho, que eu comecei a me consultar com a Elisa. Então a gente falou de esterogestação. Então muita coisa às vezes não fazia sentido pra gente ali, né? Pra mim, né? Porque pra Elisa tudo fazia sentido. E ela começava uma historinha, era consultas semanais, né? Semanais. Então é um cuidado assim que foi muito importante. E pra nós, pra mim e pro meu esposo, tudo poderia sair fora do nosso controle, do nosso planejamento, mas a amamentação para nós tinha que dar certo. Pela saúde, pela qualidade de vida da Maria, pela minha qualidade de vida, né? Pela questão de amamentar e trazer esse momento entre mãe e filha e o melhor, né? Que é o leite materno. Não tem uma coisa mais rica e mais tão natural e dela, é feito para ela, né?
Então, durante as consultas, a Elisa passava a lista do que era necessário ou não. Tanto que da lista dela, eu comprei acho que 3 itens. Comprei a rampa de anti-refluxo, que é muito importante, né? E o bico de silicone, que eu acho que eu precisei, porque a mamadeira, a chupeta, eu morria de medo da associação de bico, né? Enfim, ela passa uma lista de itens que não tem confusão, que não vai causar, mas a gente não queria. E a Maria também nunca precisou, sempre deu tudo muito certo. E dessa lista foi isso que eu adquiri. Que nem ela falou da indústria. A indústria, N coisas, né? A gente compra até esterilizador hoje em dia. E são coisas que com a consultoria ajuda muito, né? A gente tem ali no papel o que precisa, o que não precisa, passa uma tranquilidade total. E aí, desde o 6º mês até o nascimento, ela foi introduzindo tudo que iria acontecer, tudo que eu e meu esposo precisaria estar preparados, né? Como casal, como parceiros. E foi muito importante, porque a gente estava muito preparado para aquele momento. Então, inclusive maduros para isso. Então, pra gente foi muito bom ouvir dela e ver como que as nossas ideias batiam, né? Meu esposo, Deus no céu e Elisa na terra. Todo mundo, ele fala, olha, mas tem a fonoaudióloga da Maria Clara, que é assim, assado. A gente tem que levar ela, leva seu filho, e a gente indica pra todo mundo, né? E isso é muito importante. Trazer para pessoas que não têm, né, esse conhecimento. Todo mundo me pergunta, mas fono? Por que você leva a Maria na fono? Isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? Todo mundo. Eu posto que eu tô indo na Elisa, mas fono? Mas o que a Maria tem? Você leva por quê? Ela tem problema de dicção? E ela não fala ainda, ela balbucia algumas coisas, né? Mas desde antes da maternidade, né? Desde antes da gestação, a gente vem levando e acompanhando. E aí chegou o parto, né? Foi. Aí foi a questão, ela colocou aqui um ponto muito interessante, que ela falou sobre que ela precisou e ela quis utilizar o bico de silicone para sua facilidade, tá? Então assim, mas que depois esse bico foi retirado e a Maria mama até hoje sem bico, sem nada. Então assim, inicialmente ela precisou a utilização e tudo mais, que foi como se fosse assim uma saída para que a gente conseguisse obter um sucesso. Então, às vezes, por mais que eu possa não concordar com alguma coisa, mas eu tenho que respeitar o limite da mãe. Então é preferível, às vezes, a gente dar um passo para trás, pra gente criar um impulso e correr pra frente, né? Bom, pra vocês verem como a Maria mama até hoje, tá aí, ó, né? O chorinho, a reclamação, era isso, era TT. Olha só, gente, que coisa mais linda. Mas continue, fale, porque eu tava explicando sobre a questão do bico. Do bico de silicone. Não era uma coisa que eu tinha no meu enxoval, porque a gente não tinha ideia que precisaria, né? Eu achei que amamentar é instintivo, né? A gente sempre acha que o parto é instintivo, que amamentar é instintivo, que ia acontecer naturalmente. Aconteceu o meu parto, né? Não foi parto normal, não foi como a gente planejou. A gente queria muito, eu fiz fisioterapia pélvica, me preparei para esse momento. Não deu certo. Maria quis vir de cesárea. Só que eu perdi meu tampão, então eu entrei em trabalho de parto. E era o que eu queria muito, porque eu sabia que a apojadura ia acontecer, que o meu colostro ia descer. E eu ia conseguir amamentar desse jeito. Tanto que eu cheguei no pré-parto com o colostro saindo. As enfermeiras ficaram muito felizes. E aí eu sabia que ela ia nascer e eu ia conseguir amamentar logo de início. Claro que dá pra amamentar de qualquer forma, né, Elisa? Dá. É um pouco mais difícil, mais demorado, mas eu sabia que não ia ser demorado, que ela ia rapidamente. E aí a Maria nasceu, deu tudo certo com o parto. Nasceu, já veio pro meu colo, já colocaram no meu peito, eu fiquei aquele golden hour, né? E fiquei amamentando ela, acordei com ela na sala de recuperação, no meu peito já grudada, só que jogada no meu peito, né, Elisa? Então já tava pegando errado ali. Então eu desci pro quarto já com muita dor no peito, as enfermeiras foram maravilhosas, tudo que puderam fazer pra Maria mamar e não perder tanto peso, né, da maternidade, elas conseguiram fazer, tanto que a Maria perdeu acho que 100 gramas da alta dela. E eu amamentei. Só que aí eu cheguei em casa já com tudo rachado, né, Elisa? Chamei a Elisa no WhatsApp, a Elisa já me atendeu,
fez chamada de vídeo, falou, Flávia, sobreviva, porque era feriado no outro dia, ela não ia conseguir me atender. Foi aí que eu me desesperei, eu falei, não, eu tenho que conseguir, vai ter que dar certo. Eu peguei o bico de silicone, foi o meu auxiliar, porque ele reduzia um pouco a dor, né? E eu conseguia dar uma mamar sem aquela dor no bico. E assim, cicatrizou, tirei o bico, vida que segue, e hoje Maria mama até demais, né? Gosta muito do peitinho dela. Apesar da introdução alimentar, que foi também maravilhosa, seguimos pouco a pouco, passo a passo, do jeito que realmente a Flávia queria, desejava, que a Maria Clara se alimentasse. Então a gente partiu para uma alimentação participativa. Foi isso. Certo. Então começou Maria Clara entendendo o que eram os objetos, o que era a colher, o que era o pratinho, o que era a escovinha para escovar, essas coisas todas. Então ela primeiro conheceu, brincou, fez tudo isso, para depois a gente começar a inserir sabor, temperatura, textura, né? E textura. O que era muito bacana é que todo mundo, por que você vai na fono? Por que você se consulta com fono? Sendo que a Maria nem fala, né? E aí eu explicava, e assim, eu via que as consultas da Elisa eram muito importantes para esse preparo da Maria hoje, na introdução. A gente trabalhou, ela era muito sensível, né, Elisa? Muito sensível. Nervosa, ela pegava a bolinha da Elisa, que era pontiaguda, e soltava brava, né, chorava. E aí a Elisa passava estímulos. E esses estímulos eram trabalhados em casa, com a escovinha que passava no corpo. Porque assim, com o estudo da nutrição, eu tinha esse entendimento que futuramente isso iria valer para a introdução dela. Se hoje ela não, se ontem ela não aturava textura diferente só no pegar, imagina colocar na boca. E aí a Elisa passava os utensílios que poderiam ser comprados, adquiridos, eu ia atrás e boquinha com a kit higiene, com tudo que ela foi indicando, para ser um sucesso essa introdução alimentar, que para mim era muito importante também, já que eu sou da área da nutrição. Então, gente, não é só você pegar e levar a comida e falar, nossa, ela olha, fica olhando, então acho que ela tem vontade, essas coisas todas. Na realidade, a criança tem interesse, a criança quer pegar, é curiosa, mas na realidade, ela no fundo, ela tem medo. Ela tem medo porque é um pedaço, pela consistência, certo? Pela temperatura, pelo cheiro, pelo gosto. Então, tudo isso, quando a criança coloca algo na boca pela primeira vez, é aquele, opa! Então, ela tem que se habituar com isso, certo? Então, ao mesmo tempo que a Maria pegava e sentia aquele alimento, a gente ao mesmo tempo passava, né, mais raspadinho, mais amassadinho, até a gente perceber que a gente conseguiu fazer exercícios nela para que ela começasse a mastigar de fato. Então ela tirava os pedacinhos, ela mesma nos pedaços que se davam para ela, né, ela mesma tirava o pedaço e ela mesma realizava a amamentação. Alimentação. E o mais bonito, que bilateral, né? Fazia assim, mastigava um pouquinho de um lado e mastigava um tiquinho do outro. Mastigava um pouquinho de um lado e mastigava um tiquinho do outro, não é? E assim foi, não foi? E eu lembro, assim, que eu achei que ela ia começar comendo horrores, porque a gente vê na internet, né? Isso. Aquele monte de blogueira com as filhas comendo loucamente, mãozinha, BLW. E com a Elisa foi tudo muito calmo, por etapas. Então a gente começou introduzindo a colher, deixando ela no cadeirão, para ela se habituar, que aquele momento seria o momento da alimentação, que ela ia receber novas texturas e sabores. Então eu comecei colocando água para ela saber que ali viria alguma coisa naquela colher, e até chegar na fruta. E assim, a gente prepara achando que vai ser, eu vou fazer só o método tradicional, vou fazer só o método BLW. Mas ela não quis. Ela não quis o método tradicional e ela não queria o BLW. Foi o participativo que deu certo. Então eu deixava o pedacinho ali pra ela
explorar, bagunçar, passar no cabelo, mas eu também alimentava ela com a colher. E deu super certo. E essa questão do kit oral que a Elisa indicou, eu vejo o quanto isso auxiliou na mastigação da Maria. Hoje ela mastiga pedaços de alimentos com muita tranquilidade, ela tem o reflexo de gag, mas é muito pouco e ela sabe resolver tudo que tá ali na boca dela. Então, às vezes a gente leva um sustinho com a tossidinha, mas ela mesma se resolve e a Elisa me passava muita tranquilidade durante os atendimentos. Porque quando eu levava o pedaço do alimento e ela fazia isso, ela falava, opa, peraí, ela vai mastigar, ela vai engolir. E a bichinha ia lá, mastigava e engolia mesmo. Então, era muito, muito bacana. Porque os pais, as crianças têm os pais como a segurança deles. Então, se a mãe vai lá e na hora da alimentação, já dá aquela cara de susto, faz aquela cara de medo, dá não querendo dar, então já complica um pouquinho. Então o que eu faço? Tranquilamente, eu junto com elas, tá? Eu vou inserindo, mostro, quando a criança começa a ter uma tosse, eu falo, isso é uma proteção, isso é um reflexo de defesa. Quando faz um gag, que é aquele, né? Então é outro reflexo. Então a gente vai explicando e vai mostrando, tá? Até onde ela pode seguir sem medo. Até onde ela aí é hora dela agir, é hora dela atuar, certo? E o mais gostoso disso tudo, que durante esse tempo todo a gente veio trabalhando o global de uma criança, certo? Então, quando, por exemplo, eu percebia que a Maria tá um pouquinho atrasada para sentar, tá um pouquinho com a parte neurosensorial um pouquinho assim, um pouquinho assado. A gente pode trabalhar isso até aqui que eu sei, mas qualquer coisa, você busca uma físio, né, que saiba trabalhar com bebês, com crianças, com materno-infantil, se for o caso de uma osteopata, enfim, tá? Então, não passei para nutricionista porque eu estava com uma, né? Então não havia essa necessidade. Então ela mesmo sabia ali o que colocava e o que não colocava, o que trazia e o que não trazia, tá? Então tudo isso foi muito simples e assim, simples para mim, né, gente? E mas natural, né? Foi muito o que eu queria dizer foi muito tranquilo, não simples, foi tranquilo e natural. Que é o que eu tento passar para todas as mães, essa tranquilidade, essa coisa natural, para que a coisa flua, né? Flua de uma forma assim, super natural. E quando a gente tem esse acompanhamento desde lá de trás até aqui, a gente consegue, olha só que maravilha. Vocês estão vendo aí a Maria. Então, ela tem o tamaninho dela, que não adianta a gente comparar com o vizinho, certo? Porque olha o tamanho da mãe, igual as minhas filhas, sabe? Ela é bem pequenininha. E a gente faz acompanhamento com a pediatra e eu pergunto, tá tudo normal? Tá tudo bem? Tá, normal dentro da faixa dela. Então ela tem a curva de crescimento dela, é abaixo da normal, mas ela é mionzinho. Eu e meu esposo somos pequenos, né? Então assim, nunca fiquei muito preocupada com isso. Nossa, ela não ganhou muito peso. Tudo que a gente trabalhou foi muito específico pra ela. Tanto que ela até teve um momento que ela não ganhou peso, né, Elisa? E a gente começou a amamentar de madrugada, comecei a acordar ela, porque ela dormia bem. Então a gente fez essa intervenção graças às consultas, né, que a gente foi fazendo. E mesmo depois da introdução, muitas pessoas param de se consultar, né, Elisa? E a gente continuou, por conta de que eu sinto que a Elisa, ela passa um estímulo pra gente mensal. E eu sempre trabalhei, né, essa parte motora, de sensibilização da Maria, em casa e com as coisas que a Elisa ia me passando. Então foram muitos conhecimentos adquiridos. Eu vejo que muitas mães me incentivavam, cria uma página, Maria, né, tão linda assim de ver, olha como ela come. E eu fui lá, criei um Instagram para postar sobre a introdução. Muitas pessoas têm isso, né, dessa troca. Essa troca de mãe com mãe é muito legal. A gente faz muita amizade quando tem a maternidade. E com essa página agora eu consigo
E agora tem os grupos, né? O WhatsApp e tudo Cafés mais, da né? mãe. A gente faz muitos encontros, porque esse contato criança com criança é muito bom, né? Criança gosta de criança, né? A gente vê a Maria, quando vê um bebê, ela fica nenê, nenê. Ela quer pegar, ela quer apertar. Então a gente se junta, se reúne, vira uma amizade, é muito gostoso. Então é aquilo que eu explico para todos, sabe? E então assim, agora é hora da gente começar, vamos começar a estimular a linguagem, vamos começar a estimular, né? E como que se estimula a linguagem? Se estimula a linguagem de qual maneira? Como que faz? Como que é? Você, por favor, faz um balbucio, qualquer coisa que você faça com a mão, você faz pá, pá, pá. Se você bate o pé, você faz toque, 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 sabe? Não antecipe a linguagem da criança, sabe? Você aponta, não é só porque a criança fez bah, é porque ela quer água. Não. Aí você vai lá e pergunta, você quer água ou você tá querendo a maçã? O que você quer, a água ou a maçã? E foi um dos últimos estímulos que ela me passou, esse do apontar. E aí eu fiquei, mas como assim? Ela não apontava. Eu ensinava, ela não apontava. Pois no outro mês ela começou a apontar o que ela queria. E aí começa a apontar. Esse. Esse. Então, se os pais não servem de exemplo, de modelo, não tem como, gente. Não tem como. Então, não queiram ultrapassar os momentos e as fases, porque depois dá saudade, tá? Cresce, depois fica tudo agora nem quer rápido, mais colo, só não fica quer no mais chão. colo, fica no chão. Acabou, a gente né? ficava, meu Deus, não vai nunca mais largar de mim. Eu só consigo fazer dormir no colo, agora dorme no berço, fica sozinha, só quer pular pra lá, pra cá. Então, assim, gente, um acompanhamento se faz necessário, sim, mas com quem você acredita, com quem você tem uma empatia, com quem você gosta de trocar, certo? Mas procure, tem dúvida, procure um profissional, corra atrás, não fique na dúvida, tá? Às vezes você tem dúvida porque o seu coração tá pedindo e às vezes se faz necessário uma intervenção. Às vezes, apenas uma orientação, certo? Que nunca é demais, correto? Tá? Então, eu deixo aqui para vocês essa linda história da Flávia, para que vocês possam escutar, ouvir. Oi, meu amor. Ela pediu água. Água? É água? É água que você quer mais? quer? Mais água? Mais? Mais água? Mostra pra mamãe que você quer. Água? Então, gente, é só ter calma, ter paciência, ter amor, ter disciplina, resiliência, repetição, não cansar de repetir, e o olho no olho, né? Modelo. Desde sempre, Elisa, muito sempre olho no importante olhar, desce até a criança, segura na mão, olha no olho, explica para a criança, explica o porquê do sim, explica o porquê do não e sempre de uma forma, gente, muito respeitosa, tá? A gente pode estimular, mas a gente também tem que tomar cuidado e saber os limites de uma criança e também de uma família, ok? Para vocês todos, beijos lácteos, fiquem com Deus. Flávia, obrigada, muito obrigada pelo convite, Elisa. Eu que muito agradeço. Bacana, adorei participar. Eu que agradeço, porque é muita gente vendo, é muita gente escutando e quem sabe a sua história não toque o coração de alguém, né, que tá toca o coração de alguém e que tenha passado pela mesma situação, pelas mesmas situações e dificuldades e que foram todas sanadas, né? Tá bom? Muito obrigada. Beijo. Tchau, meu amor. Fica com Deus, tá bom?